que é seletividade alimentar e por que algumas crianças parecem que elas param de comer simplesmente do nada. Meu nome é Thalita Urbano, eu sou nutricionista materno-infantil e hoje eu vou conversar com vocês sobre o que é seletividade alimentar. A seletividade alimentar é um comportamento alimentar de quando a criança começa a recusar alguns alimentos. Às vezes ela aceitava bem esses alimentos e ela vai parando de comer aos poucos. Então, essa alimentação dela vai se tornando mais seletiva. Mas tem vários tipos e várias situações que podem estar acontecendo. Tem algumas crianças que elas estão apresentando apenas uma preferência alimentar. Tem outras crianças que elas já estão em situações mais graves, onde elas já estão em um quadro de dificuldade alimentar. Então, como saber em qual quadro o seu filho está se enquadrando nesse momento? O primeiro ponto é você parar e pensar quais são os alimentos que o seu filho está comendo atualmente. Porque às vezes na correria do dia a dia, a gente tá passando por tanta dificuldade na hora de fazer a criança comer, que a gente simplesmente fala, ai, meu filho não come nada, ele é muito chato para comer, não tá aceitando nada, mas geralmente alguma coisa a criança tá aceitando. Esse nada não existe. Ou ela tá comendo biscoito, aceitando uma madeira, alguma carne, alguma coisa. Então, o primeiro ponto é você parar e pensar quais são os alimentos que o seu filho está comendo. Então, você pode pegar agora um caderninho, né? Ou então no seu celular, no bloco de notas e anotar. Das carnes, seu filho está comendo alguma carne? Dos legumes, ele come algum legume? Das verduras, das frutas, como que tá essa alimentação? Se dos grupos, né, alimentares ali, das frutas, dos legumes, ele não tá comendo nenhum alimento, ele já tá entrando ali numa dificuldade alimentar. Se dos legumes, das frutas, ele come pelo menos alguns tipos, ele é uma criança seletiva. E se ele é uma criança que às vezes come e às vezes não come, é uma criança que está tendo preferências alimentares. Um exemplo, hoje ele comeu cenoura, passou 3 dias, eu fui oferecer cenoura para o meu filho, ele não aceitou. Então é uma criança que está nesse processo de flutuação. Quando a criança tá nesse processo de flutuação, às vezes ele come, às vezes ele não come, esse pode ser o iniciozinho da seletividade alimentar. E a gente precisa ficar muito atentas para não reforçar ainda mais esse comportamento. E por que que isso pode estar acontecendo? Pode ter vários motivos e cada criança é única. Então é muito importante a gente entender a história dessa criança para tentar entender por que que ela pode estar passando por esse período da seletividade alimentar. O que acontece bastante, né, falando de uma forma bem geral. Muitos bebês têm uma facilidade um pouco maior de fazer a introdução alimentar. Então, o que geralmente acontece é a criança vem aceitando bem os alimentos ali na introdução alimentar. Quando a criança faz 2 anos de idade, ela começa a recusar esses alimentos. E por que que ela começa a recusar esses alimentos ali por volta de 2 anos? Nessa fase, o apetite da criança, ele reduz um pouco. Então, o que que você pensa? Poxa, o meu bebê, ele era pequenininho, agora ele tá crescendo, então ele vai ficar com mais fome. O prato dele, o volume de comida vai aumentar. Mas isso não acontece. Por quê? Nessa fase, a criança está crescendo e está se desenvolvendo de uma forma um pouco mais lenta. Então, o apetite nessa fase, ele reduz um pouco. Então, às vezes, uma criança de 2 anos pode comer um volume de comida menor do que a criança de 1 ano. Então, esse já é um ponto que os pais acabam ficando bem desesperados, porque, poxa, como assim? Meu filho antes comia um prato maior, agora tá comendo menos? Então, algumas famílias, né, vocês podem ficar já um pouco angustiados com a situação e querer forçar um pouco mais para a criança comer, distrair mais a criança, colocar música, colocar vídeo, e isso acaba gerando ali um estresse, a criança pode ficar um pouco mais irritada. Uma outra coisa que acontece nessa fase é a gente começar a oferecer açúcar para o bebê. Então, a criança que não conhecia, às vezes, nada de doce, começa a entrar, às vezes, com iogurte, com biscoito.
E esses alimentos, eles podem estar roubando o apetite da sua criança. Porque como é um alimento que ele é muito calórico, mesmo em pequena quantidade, às vezes a criança comeu ali algumas porções de biscoito antes do almoço. Chega na hora do almoço, ela não tá com fome, não tá com vontade de comer. Aí a família vê que essa criança não almoçou bem. Aí, poxa, já que ele não almoçou bem, então vamos dar um iogurte depois do almoço para poder essa criança não ficar com fome. Ou então, chega ali na hora do lanche da tarde, vamos colocar uma mamadeira cheia de coisas, cheia de suplemento para não deixar essa criança ficar com fome. Então, essa desorganização da rotina alimentar pode sim estar contribuindo para a seletividade alimentar. Por quê? Se essa criança ela tá comendo vários alimentos que às vezes a família acha que é pouco, pode estar deixando essa criança muito cheia e na hora das refeições principais, o almoço, o jantar, ela tá tendo uma dificuldade maior em aceitar esses alimentos. Às vezes também a criança tá ali passando por um período que ela ficou doente, que ela ficou resfriada. Então, isso também faz com que ela perca um pouco esse apetite. E às vezes, mesmo depois que ela já se recuperou, pode ser que ela ainda não volte tanto essa vontade de comer, porque ela acaba criando uma memória um pouco ruim com esse alimento. Então, ela quer, às vezes, alimentos que tragam mais confortos para ela. O que acontece também? Tem crianças que desde a introdução alimentar já vem apresentando dificuldades. Então, às vezes, a família estava tendo ali um pouco de dificuldade de fazer esse bebê comer, porque tem bebê que demora um pouco mais para aprender a comer e a família às vezes fica com medo, começa a bater a comida, dá comida muito batidinha, ou então às vezes força um pouco esse bebê a comer. Aí o que acontece é que às vezes esse bebê com 1 ano de idade ainda tá com uma alimentação muito batida, muito amassada, então ele não conseguiu ainda aprender a comer. Então ele acaba entrando nessa seletividade alimentar porque ele não aprendeu a comer quando ele era muito pequenininho. Pode acontecer também às vezes quando a criança entra ali para a escola. Tem crianças que às vezes na escola não aceita bem o alimento, mas come em casa. Tem criança que come bem em casa e não come bem na escola. Isso pode acontecer também por conta do ambiente. Porque o comer, às vezes a pessoa pensa, né? Não, eu vou deixar meu filho com fome, não vou oferecer nada, porque se ele ficar com fome, aí ele vai querer comer. Mas existem várias coisas envolvidas no ato de comer. Então, a criança, ela precisa estar bem, ela precisa ter uma boa relação com essa comida. O que eu digo, né, com uma boa relação? Se a criança, ela chega ali na hora da mesa, ela começa a ser forçada a comer, tem muita chantagem, ou então tem muita questão ali da TV, que ela fica muito distraída e ela não vê o que ela tá comendo, tudo isso vai impactar nesse comportamento dela, porque comer é uma habilidade aprendida. Então, tem crianças que conseguem aprender de forma mais fácil, vão ter crianças que vão ter mais dificuldade. Assim como tem crianças que demoram um pouco mais para falar, tem crianças que falam um pouco mais rápido. Outras coisas que podem acontecer também, tem crianças que têm uma aversão maior a alguns tipos de texturas, elas têm ali uma dificuldade com certas texturas. E se ela não gosta de algumas texturas, ela não vai conseguir comer esse alimento. Para vocês conseguirem entender um pouco, isso acontece com a gente também em relação à comida japonesa, né? Algumas pessoas gostam muito, outras pessoas não gostam. E geralmente quem não gosta relata muito essa questão da textura, que é gelado, é molengo, então a pessoa não gosta muito dessa textura mais pegajosa, então com a criança também isso pode acontecer. Então, por isso que eu falo para vocês, a gente precisa saber o que essa criança tá aceitando agora, pra gente conseguir ver o que ela tá aceitando e a gente entrar com novos alimentos. Uma outra coisa que pode acontecer também, como essa criança, ela tá ali recusando esses alimentos, ela pode também estar apresentando algumas deficiências de vitaminas. Deficiências como o zinco, o ferro, vão contribuir para a redução da percepção de sabor dos alimentos. Então, quando ela coloca o alimento na boca, ela acha esse alimento ruim, sem graça e acaba não gostando muito desse sabor. E isso contribui também para que ela recuse esse alimento.
Então, uma outra coisa também que pode estar acontecendo, essa criança às vezes pode ter uma dificuldade em relação à mastigação desse alimento. Então, se é uma criança que não conseguiu aprender a mastigar esse alimento, às vezes é uma criança que cospe muito o alimento, isso também pode ser um ponto que está contribuindo para a seletividade alimentar. Na questão da mastigação, o profissional que está envolvido com essa questão da mastigação é o fonoaudiólogo. Ele vai conseguir avaliar como que está a mastigação desse bebê, dessa criança, se ela tem alguma relação com o frênulo, se o frênulo da língua ele tá curto. Um outro profissional também que é muito interessante nesse momento pode ser o gastro também, que é importante a gente investigar como que tá a parte gastrointestinal dessa criança, se ela tá com alguma inflamação na parte do esôfago. Então, isso também é legal a gente descartar outras hipóteses que sejam mais físicas e também a gente começar a observar o comportamento dessa criança. Então, com os meus pacientes, eu sempre vou trabalhar principalmente a rotina alimentar. Então, eu preciso saber como que está a alimentação dessa criança hoje para que aos poucos a gente possa introduzir novos alimentos para ela. O vídeo de hoje foi um vídeo mais focado em explicar o que é a seletividade alimentar. E eu quero fazer outros vídeos aqui para vocês com algumas orientações um pouco mais práticas de como lidar com essa seletividade alimentar em casa, o que fazer durante as refeições. Então, me diga aqui embaixo se você quer um vídeo que seja mais prático falando como lidar com a seletividade alimentar e me conta também como que tá essa alimentação do seu filho, o que você mais tem dificuldade na alimentação dele, para que eu possa fazer outros vídeos abordando a sua dificuldade. Então, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, deixa aqui o seu like, que isso ajuda bastante a divulgar os vídeos aqui do canal. Um beijo e até a próxima!